E aí, nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, antes de começar a aula, queria saber quem está cuidando e higienizando as mãos. Sempre bom passar um álcool em gel, né? Lavar as mãos, principalmente se foi na rua, né? Porque só com essa conscientização, só com essa higienização, a gente vai conseguir acabar com esse coronavírus e voltar à nossa normalidade. Então a gente só consegue voltar à vida normal se a gente seguir todas as instruções agora. Bom, nossa aula de hoje tem algumas coisas que mudaram, né, em relação ao visual. Conforme vocês estão vendo aqui, tem um vídeo, né, desse professor que vos fala melhor, mais elaborado, tá aí no YouTube, para vocês não reclamarem que tá sem espaço, que o celular acabou, porque semana passada tinha gente reclamando, né? Então, resolvi colocar aí no YouTube morrendo de vergonha, espero que ninguém veja essas aulas para vocês conseguirem visualizar melhor e assistirem quantas vezes vocês quiserem. O formato também agora vai estar em PDF, tudo bonitinho para vocês copiarem, tá? E não ficar aquele monte de mensagem no grupo. Semana passada a gente foi pego de surpresa, então a gente está se adaptando. Então essa semana a gente já deu uma melhorada com todos os professores e estou aceitando críticas, sugestões, opiniões, enfim, qualquer coisa é válida para a gente estar melhorando a aula aí e vocês absorverem melhor. Bom, com essa aula aqui fica mais fácil da gente conseguir visualizar algumas imagens. Bom, e aí então eu vou voltar na aula de semana passada só para mostrar algumas imagens para vocês, tá? Antes da gente dar continuidade nesses blocos econômicos, que como a gente está vendo aqui, continuação. Ah, uma coisa que não mudou, né? Todo esse material você vai copiar no seu caderno. No final, tem os exercícios que você também vai copiar no caderno, responder e tirar foto do texto e do exercício para me mandar. Tudo bem? Porque semana passada tinha gente só mandando resposta. É óbvio que esses mapas, né, esses logos, vocês não precisam copiar. Tá aqui só para vocês visualizarem melhor e conseguirem entender melhor. Bom, vamos então ver o de semana passada, que era, né, o assunto blocos econômicos. E aí a gente tem aqui como que é a bandeira do Mercosul, né? Essa junção de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Foi como eu falei, vocês podem ver em outros livros que existem membros associados, mas o Mercosul não tem 4 estrelas à toa, né? Essas 4 estrelas, cada estrela representa um país que faz parte do seu bloco, que é o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. A mesma coisa acontece com a União Europeia, né? Esse aqui é o mapa da União Europeia. E aí aqui a gente tem melhor o mapa da União Europeia, tá? Vou botar aqui no centro para vocês. Bom, o mapa da Europa, como eu falei, não é toda a Europa que está dentro da União Europeia. Então, nesse caso de azul, todos esses são os países que fazem parte da União Europeia, tá? Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Opa, não sei se ficou tudo preto aí no vídeo, não sei como é que ficou. Mas o que está de azul significa os países da Europa. Tudo isso aqui é Europa. O que está de azul são os países que estão na União Europeia. Então, como eu falei, não são todos os países da Europa que estão dentro da União Europeia. Tudo bem? Continuando. Cadê? Tá aqui. Bom, isso aqui você já tem no caderno. A APEC, né, o mapa que simboliza a bandeira da APEC. E aí isso já é na aula de hoje aqui no slide bonitinho que a gente vai ver aqui, né? Então a gente começa aí com a APEC, né? Com a APEC não, perdão. A gente começa com o NAFTA, que o acordo de livre comércio da América do Norte, que é
esse NAFTA vem dessa sigla em inglês. Ah, por que NAFTA significa Acordo de Livre Comércio da América do Norte? É porque está em inglês, né? Então, North American Free Trade Agreement, né? Que, traduzindo nessa tradução livre, seria esse acordo ou tratado de livre comércio da América do Norte. E aí, óbvio que só os países da América do Norte vão participar, né? Que países são esses? Canadá, México e Estados Unidos. Esse tratado de livre comércio, ele é somente ele é somente para comércio entre esses países. A gente sabe, por exemplo, que Canadá e Estados Unidos têm uma relação econômica muito boa, mas Canadá e México e Canadá e principalmente Canadá, perdão, e principalmente México e Estados Unidos não têm uma relação econômica muito boa e social também. Não é à toa que tem um famoso muro lá que ficou muito conhecido como Donald Trump nas suas últimas eleições, a todo momento falava de aumentar esse muro, que é um muro que impede a livre circulação da população mexicana com os Estados Unidos. No Canadá, por exemplo, quem é canadense pode entrar e sair no México a hora que quiser, não precisa de visto, não precisa de passaporte, não precisa de nada, porque são dois países envolvidos, dois países ricos e, né, a gente tem essa questão de que Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Canadá odeia os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de passar um mês no Canadá agora em janeiro e assim, quando eu falava de Estados Unidos, eu estava muito perto dos Estados Unidos. Eu estava 6 horas de ônibus só dos Estados Unidos. De ônibus não, de carro. De ônibus deu 8 horas. Estava muito perto dos Estados Unidos e quando eu falava de Estados Unidos, assim, os canadenses ficavam, Estados Unidos, prefiro 1000 vezes o Canadá, né? Os Estados Unidos é um país muito capitalista. E em tempos de corona, como a gente está vendo agora, se vocês estão vendo alguma reportagem, esse é o grande problema dos Estados Unidos para a população, porque todo o sistema de saúde dos Estados Unidos é privado, diferente do Canadá, que tem sistema de saúde pública, diferente da gente, que tem sistema de saúde pública. Então, o fato dos Estados Unidos ser um país rico não significa que todo mundo é rico, né? A gente tem partes dos Estados Unidos que são bem pobres, né? Principalmente próximo a Nova York, né? O Brooklyn é uma área mais pobre. Nova Jersey, que é um estado que está bem perto do estado de Nova York, é um estado bem pobre. E são áreas que estão sofrendo muito com o coronavírus. Ontem eu estava vendo uma reportagem, pessoas que estavam tendo que fazer doações para essa população, para que essa população não morresse de fome. Então, assim, o fato dos Estados Unidos ser um país desenvolvido não significa que ele seja essa mil maravilhas, tá? E tudo isso por quê? Para mostrar que os Estados Unidos é bem, como é que eu posso dizer, separatista, né? Quem é pobre fica de um lado, quem é rico fica do outro. Então ele tem um acordo livre com o Canadá, porque o Canadá é um país rico. Ele bota um muro separando o México dos Estados Unidos, porque o México é um país pobre. Então essas coisas precisam estar atentas quando a gente fala. O México tem um acordo com os Estados Unidos. Tem, mas é um acordo somente no nível de comércio, tá? Mais nada do que isso. A APEC é a Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, ou seja, é o principal bloco da Ásia, é o principal bloco que a gente tem aí países do continente asiático que vai fazer um acordo econômico também somente entre esses países. A gente tem rivalidades muito grandes na Ásia, como é o caso da Coreia do Sul, do Japão, China e Hong Kong, né? Então, esses países, por exemplo, são países que não têm uma boa relação social como é os Estados Unidos e México, mas precisam de uma parceria econômica para poder se desenvolver. Comunidade Andina de Nações, né? Esse degrauzinho aqui é para lembrar a Cordilheira dos Andes, tá? Andino porque são países que têm Cordilheira dos Andes, que é a maior montanha da América do Sul. E aí quem faz parte desse bloco? Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Todos eles são considerados países andinos, que a gente viu ano passado nas nossas aulas
a América Andina. Por que a América Andina? Porque possui Cordilheira dos Andes em seu território. E aí, então, essa comunidade tem um acordo econômico e social, tá? Aqui a gente já tem uma livre circulação de pessoas entre todos esses países. A ASEAN, o que é a ASEAN? Associação das Nações do Sudeste Asiático. Bom, a Ásia é o maior continente que a gente tem no mundo e existem diversos conflitos na Ásia também. Então, não são todos os países da Ásia que estão no bloco. Então, nesse caso aqui, a gente tem o principal bloco da Ásia, que é uma questão econômica, tá? E nesse bloco aqui, a gente tem o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu ia falar 8, mas são 10 países do Sudeste Asiático que são países pobres, muito pobres, e que resolveram se unir economicamente para fortalecer a sua economia. O SADC, que é o bloco do país, de países, perdão, do continente africano, que vão ser formados aí por 15 países do sul da África, que é uma das áreas mais desenvolvidas do continente africano, tá? Como a África ainda é um continente muito pobre, a gente tem esse bloco econômico ainda se desenvolvendo melhor nessa região do planeta. Bom, a gente viu o que é um bloco econômico, mas a gente precisa saber qual é a vantagem e a desvantagem de um bloco econômico. Aqui a gente tem esse mapa aqui, eu vou ampliar ele para vocês. Bom, não quer ser ampliado. Mas quando eu mandar esse arquivo em PDF, vocês vão conseguir ampliar. A gente tem, aqui, consegui ampliar um pouquinho mais. A gente tem o mapa mundi e aonde está cada bloco, tá? A Comunidade Andina, o NAFTA da África, o Sudeste Asiático, a União Europeia. Então, nesse mapa aqui, a gente consegue identificar melhor aonde estão os blocos econômicos de cada país no mundo. E aí, então, qual é a vantagem e a desvantagem de um bloco econômico? A principal vantagem é a união econômica, né? Se você tem um país se juntando economicamente, isso significa que a economia vai aumentar. E aí isso permite o quê? Compra de produtos mais baratos, redução na tarifa alfandegária, que estimula a circulação de pessoas e mercadorias. Então, mais gente circulando, mais mercadorias circulando, mais pessoas comprando, significa que a economia está aquecendo. E aí, qual é a principal desvantagem? Aquelas empresas que não se adaptarem às transformações, bem como aquelas que não possuem estrutura para concorrer com as rivais em outros blocos, irão falir. Então, a grande desvantagem de você não estar num bloco econômico é que você vai ter países que estão no bloco, que estão crescendo economicamente muito, e o seu país, né, você líder de governo que não quer participar de nenhum bloco econômico, a economia do seu país só vai diminuir, diminuir e diminuir. Como consequência, vai fechar postos de trabalho e diminuirão a renda nos setores onde houver influência. É a famosa crise que a gente está vivendo aí, que não é por conta de que o Brasil não faça parte do bloco econômico, mas só para vocês terem noção do que pode acontecer com o país. Bom, feito isso, a gente termina blocos econômicos. A gente tem aqui os exercícios. O que não mudou? Você vai copiar tudo isso no caderno. É óbvio que as bandeiras não. Os exercícios, copiou os exercícios, respondeu, vai tirar foto do texto, vai tirar foto do dever e me mandar no WhatsApp para mim corrigir. Tá? É para copiar, não é só para botar resposta. Semana passada tinha gente que só estava enviando resposta. Não é, copiar tudo, tá? Fico no aguardo. Boa aula, bom estudo e, como diz na Itália, andrà tutto bene. Ou seja, tudo vai ficar bem e logo menos a gente volta à nossa sala de aula, a gente volta à nossa vida normal. Bom estudo!